A dor da rejeição, especialmente quando se tem mais de 50 anos, não é a mesma que se sente na juventude. Ela vem carregada de histórias, de expectativas silenciosas, de gestos sinceros que talvez não tenham sido reconhecidos. Quando alguém te rejeita nesta fase da vida, não é apenas o ego que é ferido, mas algo mais profundo. A sensação de ter sido descartado após tanto oferecer, amar e construir. Por mais que tentemos disfarçar, esse tipo de dor nos toca de forma particular. Mas há algo que muitas vezes esquecemos. A rejeição não define quem somos. Ela apenas revela quem o outro é. Às vezes, nos mostra onde estávamos investindo demais e recebendo de menos. A vida, mesmo depois de 50, ainda é um campo vasto de possibilidades. Ainda há espaço para reconstrução, para encontros mais verdadeiros e, principalmente, para reencontros consigo mesmo. A filosofia estoica nos ensina a não lamentar aquilo que está fora do nosso controle. E o amor, o afeto, o reconhecimento do outro, tudo isso está além da nossa capacidade de manipular. O que podemos, e devemos, fazer é fortalecer a nós mesmos, cultivar a nossa paz e nos manter firmes nos valores que carregamos. Este vídeo não é sobre fazer alguém te procurar de volta por orgulho. Não se trata de estratégias vazias para ativar o arrependimento em quem te deixou. Este conteúdo é sobre você, sobre como se reconstruir com dignidade, sobre como transformar a dor da rejeição em um solo fértil para o seu florescimento. Se você chegou até aqui, é porque deseja mais do que vingança. Você busca a paz, busca poder interior. E isso começa agora. Desapareça do radar, por você. O primeiro impulso após ser rejeitado é tentar entender, buscar respostas, manter algum tipo de contato. Queremos ser vistos, lembrados, notados. Mas o silêncio, por mais difícil que pareça, pode ser o primeiro passo para recuperar algo muito mais valioso do que a atenção de quem nos rejeitou: nossa paz interior. Desaparecer não significa se esconder. Tampouco é uma tentativa infantil de provocar saudade. Desaparecer é um ato de coragem. É reconhecer que estar presente para alguém que não nos valoriza é, muitas vezes, continuar abrindo feridas que já deveriam estar cicatrizando. Quando se chega a uma certa idade, entendemos que nosso tempo e nossa energia emocional são recursos preciosos demais para serem desperdiçados. Você não desaparece por orgulho. Você desaparece por proteção. Silenciar não é manipular. É dar a si mesmo a chance de respirar sem a expectativa de uma resposta, sem o peso de uma esperança. É construir um espaço seguro onde suas emoções possam se reorganizar. A ausência comunica. Ela diz, sem palavras, estou cuidando de mim. E essa mensagem, embora silenciosa, tem um impacto profundo, tanto para quem a emite quanto para quem a recebe. Quem te rejeitou talvez espere que você reaja da forma previsível, insistindo, mandando mensagens, perguntando o que fez de errado. Mas ao escolher o silêncio, você quebra o ciclo e toma de volta o controle da sua narrativa. Durante esse período, é fundamental que você se afaste de verdade. Nada de mensagens inofensivas, curtidas nas redes sociais, ou tentativas de fazer-se notar indiretamente. A ausência deve ser total. Não por frieza, mas por respeito a si mesmo. Cada gesto de silêncio é um passo rumo à liberdade emocional. E mais, desaparecer do radar não significa sumir do mundo. Muito pelo contrário. Significa sair do campo de visão de quem te rejeitou para finalmente entrar no campo de visão de quem mais importa agora: você. É hora de se olhar com mais carinho, de se acolher, de se perguntar: quem sou eu, fora desse vínculo que agora já não me serve mais? Desconectar-se, mesmo que temporariamente, permite que você recupere sua energia vital. Você para de se colocar em situações humilhantes, evita escavar as próprias dores em busca de migalhas de atenção e começa a viver de novo, para si, e não para provar algo a alguém. A filosofia estoica nos lembra que devemos cultivar nossa serenidade independente das ações externas.
Quando você se afasta, não está dizendo não preciso de você para o outro. Está dizendo eu me basto para si mesmo. E essa mensagem tem um poder transformador. É natural que, nos primeiros dias, o silêncio pareça pesado, até mesmo cruel. Você pode sentir a tentação de olhar as redes sociais da pessoa, de perguntar sobre ela aos amigos em comum. Mas cada vez que você resiste a esse impulso, está fortalecendo sua musculatura emocional. Está ensinando ao seu coração que a paz mora na renúncia do que nos faz mal. Com o tempo, esse desaparecimento estratégico deixa de ser uma estratégia e se transforma em escolha. Você perceberá que não precisa mais fingir indiferença, porque ela se tornou real. Que não precisa mais pensar no que a outra pessoa está fazendo, porque o que você está fazendo com a sua vida finalmente importa mais. E então, o silêncio deixa de ser ausência e vira presença. A sua, clara, forte, serena. 2. Invista no melhor de você, reconstrução. Depois do silêncio, vem o reencontro. E talvez essa seja a parte mais difícil e mais bonita do processo. Quando nos afastamos de alguém que nos rejeitou, abrimos espaço para olhar com mais profundidade para dentro. E, às vezes, o que vemos não é bonito. Inseguranças, dúvidas, feridas antigas que voltam à tona. Mas é justamente aí que começa a reconstrução. Investir em si mesmo não é um ato de vaidade. É um gesto de respeito. É dizer ao mundo, e principalmente a você, que, apesar da dor, você continua sendo um projeto valioso, digno de atenção, tempo e amor. Comece pelo corpo. Não por estética, mas por saúde. Uma caminhada leve pela manhã, um novo corte de cabelo, uma ida ao médico que foi adiada por anos. Pequenas ações que dizem, eu importo. Porque sim, você importa. E cuidar do seu corpo é também cuidar do seu espírito. Mas não pare aí. Invista também na mente. Leia um bom livro, se inscreva em um curso, aprenda algo novo. Não para mostrar evolução, mas para sentir evolução. O aprendizado constante nos dá vigor e eleva nossa autoestima de uma forma que ninguém pode tirar. Resgate hobbies que ficaram no passado. Redescubra a música, a pintura, a dança, o artesanato, a jardinagem. Coisas simples que talvez você amava, mas esqueceu em meio às urgências da vida. A maturidade traz uma dádiva, a possibilidade de recomeçar com mais consciência. E se há algo que a dor da rejeição pode nos ensinar, é que não somos definidos pelas escolhas de ninguém. Se alguém não enxergou o seu valor, isso não significa que ele não exista. Significa apenas que você agora tem a oportunidade de mostrar esse valor a si mesmo primeiro. Mostre-se para o espelho todos os dias e aprenda a se olhar com ternura. Você não precisa de filtros ou validação digital para se sentir vivo. Sua história, suas batalhas vencidas, sua capacidade de amar, de perdoar, de seguir em frente, isso sim é o que te faz único. E, se for usar as redes sociais, que seja com intenção. Compartilhe momentos verdadeiros, um sorriso com amigos, uma conquista profissional, uma tarde gostosa com seus netos, ou até mesmo o silêncio de uma xícara de café bem aproveitada. Não publique para impressionar, publique para registrar, para celebrar quem você está se tornando. Invista também nos seus vínculos. Reaproxime-se de pessoas queridas. Fortaleça laços com quem te valoriza, te escuta, te entende sem julgamento. Muitas vezes, na busca por quem nos rejeitou, esquecemos de olhar para quem nunca nos deixou. A reconexão com o outro é valiosa, mas a mais importante de todas continua sendo com você. Pergunte-se, o que me faz bem de verdade? E siga a resposta, mesmo que ela exija mudanças. Talvez o maior erro após uma rejeição seja viver tentando se provar. Mas aqui, com maturidade, você pode escolher o caminho oposto. Viver para se cuidar. Você não precisa ser visto por quem te rejeitou. Você precisa ser reconhecido por quem mais importa, você mesmo. Reconstrução não acontece do dia para a noite. Mas cada pequeno passo,
Cada livro lido, cada quilo perdido ou aceito, cada hábito saudável criado, cada momento de silêncio bem vivido, vai te moldando. E, sem perceber, você vai se tornando alguém novo. Alguém mais forte, mais inteiro, mais seu. E aí, se um dia quem te rejeitou olhar para você e se arrepender, ótimo. Mas se não olhar, melhor ainda. Porque o que importa é que você já não precisa mais ser visto para se sentir suficiente. A sua melhor versão não é aquela que impressiona. É a que descansa em paz com quem você é. 3. Seja misterioso com elegância. Vivemos em um tempo onde tudo é exposto. Fotos, pensamentos, rotinas, opiniões, tudo está à mostra, o tempo todo. Mas há um poder silencioso e raro em quem escolhe não mostrar tudo. Em quem preserva, em quem guarda um pouco de si, não por medo, mas por sabedoria. Ser misterioso não é jogar, é cultivar o valor do que é íntimo. Depois de se recolher e começar a investir em si, surge um novo convite, o de não se apressar em mostrar ao mundo cada passo da sua transformação, de manter uma parte sagrada da sua vida longe dos olhos curiosos, inclusive dos olhos de quem um dia te rejeitou. Você não precisa gritar que está bem, nem publicar todo momento feliz. Às vezes, a elegância está em mostrar só o suficiente. Uma imagem simples, um sorriso espontâneo, um lugar bonito onde esteve, e nada mais. Sem legenda impactante. Sem indireta. Deixe que a curiosidade cresça onde o excesso de informações costumava sufocar. A mente humana detesta o vazio. E quando você deixa de ser previsível, de ser totalmente decifrável, a curiosidade floresce. Mas, mais do que isso, você se protege. Evita transformar a sua reconstrução no espetáculo. Porque sua cura não é conteúdo. É processo. E merece respeito. O mistério elegante também se expressa no modo como você se relaciona. Seja mais seletivo nas conversas. Não revele tudo de uma vez. Quando reencontrar a pessoa que te rejeitou, seja casualmente ou por acaso, mantenha a compostura. Fale com serenidade. Mostre-se bem. Mas não se apresse em contar onde esteve, o que tem feito, ou como está se sentindo. Deixe que as perguntas fiquem no ar. Deixe que o outro repare, sem que você precise apontar. A dúvida, quando nasce da tranquilidade e da autenticidade, é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de convencer. Você não está tentando provar valor. Você está apenas vivendo com mais consciência. E isso, por si só, já é magnético. O mistério também se revela na sua energia. Quando você para de buscar aprovação, de tentar agradar, de correr atrás, algo em você muda. Seu olhar fica mais firme, seus gestos mais calmos. Você começa a ocupar o próprio espaço com dignidade. E isso se percebe, mesmo no silêncio. Não há nada mais instigante do que alguém que vive bem sem precisar se explicar. Que não se apressa em compartilhar cada passo, cada emoção. Que deixou de ser um livro aberto e passou a ser um capítulo novo esperando o tempo certo para ser lido. E se alguém te perguntar por que você está diferente, sorria. Responda com simplicidade: a vida me pediu calma. E eu aceitei. Ser misterioso com elegância não é se esconder. É escolher o que mostrar. Quando mostrar, mais importante, por quê? Sua vida não precisa ser um palco. Ela pode ser um jardim. E jardins, bem cuidados, florescem longe dos olhos apressados. 4. Demonstre indiferença verdadeira. Poucas atitudes são tão libertadoras quanto a verdadeira indiferença. Mas aqui, é preciso fazer uma distinção. Indiferença não é desprezo, nem frieza. Não é fingir que não se importa enquanto por dentro ainda se sangra. A verdadeira indiferença nasce da aceitação. Ela acontece quando você realmente entende que não precisa da validação do outro para seguir em frente. Depois de silenciar e de investir em si mesmo, chega o momento de testar sua nova força emocional. O reencontro, o acaso, a presença daquele que te rejeitou. E é aí que você tem a chance de mostrar, sem esforço, que você mudou.
Não porque quer provocar, mas porque, de fato, já não depende mais do olhar do outro para se sentir inteiro. Quando cruzar com essa pessoa, isso pode acontecer de forma inesperada. Seja cordial. Sorria, cumprimente. Mas não se alongue. Não busque conversa. Não demonstre ressentimento, nem carência. Sua calma será mais eloquente do que qualquer discurso. Quem te rejeitou talvez espere uma reação antiga, um olhar ferido, uma tentativa de reaproximação, uma pergunta não feita. Mas você não está mais nesse lugar. Sua energia mudou. E a ausência de necessidade que você emana agora é, ao mesmo tempo, desconcertante e admirável. A indiferença verdadeira também se revela nas pequenas coisas. Você já não visita o perfil da pessoa nas redes sociais. Já não comenta com amigos sobre o que ela anda fazendo. Já não se incomoda com o que poderia ter sido. Por quê? Em algum lugar do processo, você compreendeu que o que não foi, não precisava ser. Essa neutralidade, que antes parecia impossível, agora é sua aliada. Ela protege sua paz e mostra ao mundo que você se basta. Mas atenção, não confunda essa postura com orgulho. Não é sobre se achar superior. É sobre ter aprendido que sua paz vale mais do que qualquer explicação não dada. Você não precisa entender os motivos da rejeição para se curar. Nem precisa provar que está bem para se sentir bem. A verdadeira superação acontece em silêncio. Evite também cair na armadilha da indiferença forçada. Aquela que exagera na frieza, na ironia, nas respostas cortentes. Porque essa ainda é uma forma de reagir. E toda reação intensa revela apego. A verdadeira indiferença é tranquila. É leve. É quando você não precisa provar mais nada porque já sabe quem você é. Ela também se manifesta quando você segue com sua vida sem alterar planos, sem tentar coincidir horários ou evitar lugares. Você está tão focado em viver de forma plena, que a presença ou ausência da outra pessoa já não dita seus movimentos. Essa liberdade é sentida. E quem te rejeitou, mesmo que não diga, perceberá. E talvez se questione. Mas isso não importa tanto quanto o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, você está em paz com a própria jornada. A indiferença verdadeira é um presente que você dá a si mesmo. Um sinal de que não está mais preso às reações emocionais do passado. E, talvez, seja ela que te liberte de vez. Porque poucas coisas são tão atraentes quanto alguém que caminha em paz consigo e continua em frente com leveza. 5. Transforme a dor em sabedoria. A rejeição dói. E negar isso só prolonga o sofrimento. Há um tipo de silêncio que não cura, mas esconde. Uma dor que não é sentida, mas abafada. E quando não olhamos de frente para o que sentimos, deixamos de aprender com aquilo que poderia nos transformar. Não é fraqueza admitir que você ficou abalado, que chorou, que duvidou de si, que se sentiu pequeno diante da ausência de quem um dia você quis tanto perto. Isso não te diminui. Isso te humaniza. E, mais importante ainda, te prepara para crescer. A filosofia estoica não nega a dor. Ela apenas nos ensina a não permitir que a dor controle nossas ações. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir agora. Você pode sentir tudo o que precisa sentir, sem se afundar nisso. Transformar a dor em sabedoria é aceitar o que aconteceu, sem precisar aprovar. É olhar para trás sem se agarrar. É usar a experiência como um espelho, não como uma prisão. É se perguntar: o que isso veio me ensinar? E não porque isso aconteceu comigo. Quando você muda essa pergunta, muda tudo. A dor deixa de ser castigo e vira caminho. Você começa a identificar padrões, reconhecer suas entregas excessivas, suas negligências consigo mesmo. E, aos poucos, percebe que o outro não é culpado de tudo, mas também não é dono de nada em você. Você começa a entender que o amor saudável não machuca, não esgota, não rebaixa. E que, se você foi rejeitado, talvez essa rejeição tenha sido uma forma de redirecionamento. Um empurrão da vida, ainda que bruto,
para que você voltasse a olhar para onde realmente importa, sua própria essência. Nesse ponto, nasce a possibilidade mais bonita, a de reconstruir sua identidade não a partir da dor, mas a partir da consciência. Você não é quem foi rejeitado. Você é quem sobreviveu, quem sentiu, quem aprendeu, e agora, escolhe evoluir. Comece com pequenas reflexões. Quais partes de mim eu estava negligenciando para manter essa relação viva? Onde eu deixei de me ouvir? O que eu fazia por medo de perder o outro, e não por amor a mim? Essas perguntas não têm respostas rápidas, mas cada uma abre uma janela para o seu verdadeiro eu, aquele que ficou escondido atrás da necessidade de ser amado a qualquer custo. E quando esse verdadeiro eu começa a reaparecer, a sabedoria floresce. Você já não corre mais atrás de quem vai embora. Você para de implorar por migalhas de atenção. Você começa a se tratar como alguém digno de presença, de respeito, de amor recíproco. É nessa fase que muitos percebem: o problema não foi a rejeição. Foi o quanto eu havia esquecido de mim mesmo antes dela acontecer. A dor, quando olhada com coragem, se transforma em farol. Ela ilumina onde erramos, onde cedemos demais, onde deixamos de dizer não. Ela também revela o que somos capazes de suportar e de superar. E a sabedoria que nasce disso não é teórica. Ela se manifesta no jeito que você fala, no olhar que agora é mais calmo, nas escolhas mais conscientes que você faz. Ela aparece quando você prefere sua paz a uma mensagem não respondida. Quando você prefere o silêncio interno a uma discussão que não te levará a lugar algum. Essa nova sabedoria também muda seus afetos. Você se torna mais seletivo, mais sereno, mais profundo. E, ao contrário do que muitos pensam, isso não te torna frio. Te torna inteiro. Você para de mendigar e começa a convidar. Não força vínculos, cultiva conexões. Porque agora você sabe: qualquer relação que te peça para abandonar a si mesmo não merece continuar. Por fim, transformar a dor em sabedoria é também aprender a agradecer. Não pela rejeição em si, mas pela oportunidade de ter voltado para casa. A casa que é você. E se hoje, mesmo entre lágrimas passadas, você consegue dizer com firmeza: eu me reencontrei, então você venceu. Você não superou apenas uma decepção. Você atravessou uma noite escura da alma e saiu mais leve, mais sábio, mais verdadeiro. E isso, ninguém pode tirar de você. 6. Tenha um social impactante, sem ostentação. Você não precisa de holofotes para brilhar. E, na verdade, quanto mais amadurecemos, mais entendemos que o verdadeiro impacto não vem do que é gritado, mas do que é vivido com verdade. Ter um social impactante não significa exibir uma vida perfeita. Significa permitir que sua presença, virtual ou presencial, carregue autenticidade, serenidade e alegria real. Depois de um período de recolhimento e reconstrução interior, é natural que você queira voltar ao convívio social. E isso é importante, porque estar com outras pessoas, se permitir viver novas experiências, se abrir para novos ciclos, tudo isso nutre a alma. Mas aqui vai uma chave fundamental. Faça isso por você. Não para provar nada a ninguém. Ao compartilhar algo nas redes sociais, pergunte-se: isso representa quem eu sou hoje? Se sim, poste com leveza. Pode ser uma caminhada num parque, um café com amigos, um momento espontâneo com a família, uma conquista no trabalho, uma viagem sonhada, ou até mesmo o sorriso de um dia tranquilo em casa. Momentos assim tocam mais do que qualquer filtro. O segredo não está em mostrar muito, e sim em mostrar com verdade. As pessoas sentem quando alguém está tentando compensar algo com ostentação, mas também sentem, e se inspiram, quando alguém compartilha sua vida com equilíbrio, com simplicidade e com gratidão. Você não precisa parecer feliz o tempo todo. Precisa apenas viver com propósito. Isso é o que realmente impressiona. Principalmente numa fase da vida em que o tempo passa a ter outro peso e os vínculos verdadeiros se tornam ainda mais preciosos.
E se por acaso quem te rejeitou ainda estiver acompanhando seus passos de longe, como muitas vezes acontece, que veja não uma encenação, mas um florescimento. Que perceba, sem que você precise dizer, que sua vida está se expandindo. Não para provocar, mas porque agora ela está centrada em você. Lembre-se também de cultivar sua vida social fora das telas. Saia, aceite convites, experimente novos lugares, faça novos amigos. Construa momentos que alimentem sua autoestima de dentro para fora. Encontre pessoas que te escutem sem pressa, que valorizem sua companhia, que te façam rir sem motivo. Isso cura mais do que qualquer notificação. E quando estiver em ambientes sociais, esteja por inteiro. Deixe o celular de lado. Olhe nos olhos. Converse com interesse. Troque histórias, memórias, planos. Você vai se surpreender com o quanto ainda tem a oferecer. E com o quanto ainda pode se encantar. Aos poucos, sua presença começa a falar por você. As pessoas te olham e percebem. Ali está alguém que passou por algo difícil, mas renasceu com mais beleza ainda. E isso é impacto. Sem exageros. Sem necessidade de aplausos. Apenas vida verdadeira. Evite cair na armadilha de publicar algo esperando uma reação específica. Por quê? Quando você condiciona sua expressão à validação externa, perde a liberdade. Em vez disso, confie no seu brilho natural. Ele está aí, mais forte, mais calmo, mais maduro. E se por acaso alguém disser, nossa, como você está diferente, sorria. Porque você está mesmo. Mas não porque se maquiou melhor ou viajou mais longe. Você está diferente porque voltou a gostar de quem você é. Esse é o verdadeiro impacto. E ele permanece muito depois que a tela se apaga. 7. Use a psicologia da escassez com autenticidade. Talvez você já tenha ouvido falar da chamada psicologia da escassez. Ela diz que aquilo que é raro, limitado, menos acessível, tende a ser mais valorizado. É um princípio real, mas também perigoso se for usado com intenções vazias. Por isso, o que propomos aqui é outro olhar. Não usar a escassez como uma tática, mas como uma consequência natural de quem aprendeu a se priorizar. Quando você passa a valorizar mais o seu tempo, sua energia e sua paz, naturalmente se torna mais seletivo. Já não responde qualquer mensagem no impulso. Já não aceita qualquer convite por medo de parecer indisponível. Já não está em todo lugar, com todo mundo, o tempo todo. E isso não é frieza. É maturidade. Você começa a entender que sua presença é um presente. Que sua escuta tem peso. Que sua companhia é valiosa. E por isso, oferece tudo isso com mais critério. Não por joguinho, mas por respeito a si mesmo. E quem te rejeitou? Bom, essa pessoa pode começar a perceber isso. Pode se perguntar: por que ele não responde mais tão rápido? Ou por que ela não comenta mais nas minhas publicações? Pode até sentir falta da sua presença constante. E aí, algo interessante acontece. O valor da sua ausência começa a falar mais alto do que a presença insistente de antes. Mas, veja bem, isso só funciona, e só vale a pena, quando vem de dentro. Quando não é encenação, nem tentativa de causar impacto. A escassez autêntica nasce quando você está realmente ocupado vivendo sua vida. Quando você se sente tão completo que já não precisa mais da atenção do outro para se sentir suficiente. Esse é o tipo de escassez que não afasta, atrai. Porque ela vem acompanhada de leveza, de respeito, de brilho tranquilo. Ela diz, sem arrogância, eu estou bem. E agora escolho com mais cuidado onde coloco meu afeto. Nos relacionamentos saudáveis, a escassez não vira muro, vira filtro. Ela afasta o que não tem sintonia e aproxima quem reconhece o seu valor sem que você precise gritar por isso. Se alguém te perguntar por que você anda mais reservado, responda com simplicidade: estou escolhendo melhor onde coloco minha energia. Quem tiver maturidade vai entender. Quem não tiver, talvez nunca tenha merecido mesmo o seu tempo. Praticar essa escassez é também um exercício de presença.
Você deixa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas está inteiro onde realmente importa. Seja numa conversa com um amigo, numa noite tranquila lendo um livro, ou num momento de autocuidado só seu. E se, com o tempo, a pessoa que te rejeitou perceber isso e tentar se reaproximar, ótimo. Mas agora, será você quem decide se vale a pena abrir espaço de novo. Porque quem sabe se valorizar, não se contenta mais com migalhas. A sua presença é rara, e tudo o que é raro tem mais brilho. Cuide dela como quem cuida de algo sagrado. 8. Melhore sua comunicação. A forma como você se comunica diz muito sobre quem você é. Mais do que palavras bonitas, mais do que frases ensaiadas. Ela revela o seu estado emocional, seu nível de autoconhecimento, principalmente, sua paz interior. Após a rejeição e o processo de reconstrução, sua comunicação também muda. E precisa mudar. Porque agora, mais do que nunca, você tem algo a proteger. Sua nova versão. Melhorar sua comunicação não significa falar mais, mas sim, falar melhor. É aprender a dizer o necessário, de forma clara, sem agressividade e sem medo. É ter coragem para ser honesto, mas com gentileza. É, ao mesmo tempo, saber quando o silêncio é mais sábio que qualquer discurso. Pessoas maduras não gritam para serem ouvidas. Elas transmitem respeito pelo tom de voz, pela escuta atenta, pela serenidade do olhar. Isso impacta mais do que qualquer tentativa de parecer forte. Comece observando sua própria voz. Fale com calma. Respire entre as frases. Evite justificativas demais. Quem confia em si não precisa se explicar o tempo todo. Quando alguém te pergunta como você está, você pode simplesmente dizer: estou em paz. Isso já diz tudo. Na linguagem corporal, mantenha a postura ereta, olhar firme, mas sem arrogância. Mãos abertas, gestos suaves. Tudo isso comunica estabilidade e transmite uma mensagem silenciosa. Eu estou presente. Eu estou inteiro. E quando, ou se, acontecer um reencontro com quem te rejeitou, sua comunicação será seu maior trunfo. Não para convencer essa pessoa de nada, mas para deixar claro, sem esforço, que você mudou de lugar dentro de si mesmo. Que agora já não precisa mais da conversa para se validar. Se ela acontecer, que seja por escolha, não por carência. Saber ouvir também é uma forma de se comunicar com maturidade. E muitas vezes, é o que mais falta. Ouça sem interromper. Ouça com atenção, mesmo que não concorde. Essa postura mostra equilíbrio, domínio emocional e inteligência afetiva. Na escrita, seja em redes sociais, mensagens ou até bilhetes, use palavras com intenção. Evite frases feitas, indiretas, provocações veladas. Mostre sua essência sem exagero. Uma simples frase pode ser poderosa quando vem carregada de autenticidade. Por exemplo, aprendi que algumas dores vêm para nos devolver a nós mesmos. Simples, profundo e verdadeiro. Cuidado também com a tentação de falar demais só para preencher o vazio. O silêncio, às vezes, é o que falta para que a outra pessoa perceba o que perdeu. Mas não o use como castigo, use como espaço de integridade. Por fim, lembre-se, a comunicação mais impactante é aquela que não força conexão. É aquela que convida, sem implorar, que acolhe, sem se apagar, que diz o que precisa ser dito, sem perder a leveza. Quando você fala a partir da sua essência, sua voz carrega força. E quando você aprende a escutar com o coração, sua presença se torna cura. 9. Mostre que seguiu em frente, e com dignidade. Nada é mais poderoso, e mais silenciosamente impactante, do que mostrar que você seguiu em frente. Não por vingança, não para provocar arrependimento, mas porque, no fundo, você entendeu que continuar insistindo em quem não te escolheu, seria deixar de se escolher. Seguir em frente, de verdade, é quando você para de olhar para trás esperando que o outro venha correndo.
É quando você se reconecta com a própria vida e começa a ver beleza nos pequenos detalhes novamente. O café quente pela manhã, a conversa leve com um amigo, o prazer de terminar um livro ou de caminhar sozinho sem pressa. E não se engane, quem te rejeitou percebe. Porque há algo diferente em quem está em paz. O olhar muda. O tom da voz se torna mais calmo. A presença se torna mais firme, mais luminosa. Não há mais aquela ansiedade sutil, aquele peso do e se. Agora há apenas vida, vivida com dignidade. Nas redes sociais, você não precisa provar superação. Basta viver com verdade. Postagens que mostrem sua nova rotina, suas conquistas, grandes ou pequenas, são suficientes. Um sorriso com os netos, um almoço com amigos, um novo projeto no trabalho ou mesmo um momento de silêncio no campo. Tudo isso comunica: estou bem, comigo e com o mundo. E o mais importante, comunique isso sem exageros. A dignidade está na naturalidade. Quando você tenta forçar a ideia de que superou, é porque ainda está preso. Mas quando a superação é real, ela transparece no simples, no leve, no cotidiano. Sua atitude também vai dizer muito. Não fale do passado com mágoa, nem com orgulho ferido. Fale com maturidade, se precisar falar. Ou simplesmente não fale, e siga. Porque quando você realmente segue em frente, não há mais ressentimento, só aprendizado. E se a vida colocar essa pessoa de volta no seu caminho, seja por acaso ou intenção, sua postura falará antes das palavras. Você não estará tentando se mostrar forte. Você será forte. Porque não precisa mais da presença do outro para sentir valor. Você se bastou. E isso muda tudo. Conheça novas pessoas. Não com pressa, nem por carência, mas com o coração aberto para o novo, sem carregar o peso do que ficou para trás. Abra espaço para amizades novas, projetos novos, lugares diferentes. A vida tem muito a oferecer a quem não se apega ao que já expirou. E lembre-se, mostrar que seguiu em frente não é sobre o outro. É sobre você. É sobre se olhar no espelho e, finalmente, reconhecer alguém que você se orgulha de ser. Alguém que não se perdeu no abandono. Que não se fragmentou na dor. Que escolheu o próprio caminho, com firmeza e doçura. Quem te rejeitou talvez perceba tudo isso tarde demais. Mas esse já não é mais o seu problema. Porque agora, você tem algo mais valioso para cuidar. Sua liberdade emocional. E isso, meu caro, minha cara, não tem preço. 10. Deixe a saudade fazer o trabalho dela e liberte-se. A saudade tem um poder que nem o orgulho consegue resistir. Mas ela só nasce quando há silêncio, ausência e tempo. E quando você chega até aqui, depois de ter silenciado, reconstruído, se respeitado, investido em si, você finalmente pode deixar a saudade trabalhar. Não como um plano, mas como uma consequência natural de quem se retirou com dignidade. Quem te rejeitou pode até não demonstrar, pode parecer indiferente, pode seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas a ausência fala, e fala alto, ainda mais quando ela é cheia de sentido. Quando quem se ausenta não some com rancor, mas com leveza. Quando sai de cena, não para ferir, mas para se curar. E é nesse tipo de ausência que a saudade começa a fazer o seu trabalho. Ela vai aos poucos construindo no outro uma memória idealizada, uma percepção mais profunda da sua presença, da sua essência, agora que não está mais por perto. E, quanto mais verdadeiro for o seu processo de superação, mais forte será o impacto silencioso que você deixa. Mas aqui está a virada mais importante. Você não precisa que essa saudade traga a pessoa de volta. Essa já não é mais a sua expectativa. Você não está esperando ser lembrado. Você está ocupado sendo inteiro, sendo presente para quem importa, sendo, finalmente, suficiente para si mesmo. Por quê? Sim, é possível que um dia essa pessoa sinta saudade. Que se pergunte onde você está, com quem está, como está, que reviva lembranças, que repense escolhas. Mas, nesse ponto,
O mais importante é, você já não estará mais vivendo em função disso. E se, por acaso, houver reencontro, que seja leve, breve, sem drama, que você possa olhar nos olhos e sorrir com sinceridade, não por ainda querer, mas por já ter superado. Porque quando a saudade é real, ela vem. Mas quando a cura é verdadeira, ela não domina mais. Deixe que a ausência preencha os espaços que sua presença antes ocupava. Mas, acima de tudo, preencha agora você o espaço que antes estava vazio dentro de si. Cultive sua rotina com alma, com entrega. Abrace os dias com gratidão. Viva sua paz como quem entende que o tempo é valioso demais para ser gasto esperando reconhecimento tardio. Saudade só machuca quem vive no passado, mas para quem está inteiro no presente, ela se torna apenas um detalhe. Um sopro que vem e vai. E você? Você agora está livre, porque aprendeu que ser lembrado não é mais importante do que ser feliz. Se, no fim de tudo, a pessoa perceber que perdeu algo valioso, ótimo. Mas se não perceber, melhor ainda. Porque isso significa que você realmente conseguiu soltar. E soltar não é desistir. É confiar. Confiar que a vida segue. Que o tempo cura. Que o que é seu se mantém. E o que não é, se vai. Deixar a saudade fazer o trabalho dela é também deixar o universo trabalhar por você. É sair do controle, não por impotência, mas por sabedoria. É dar espaço para que a vida surpreenda, para que novas histórias nasçam, e para que o melhor aconteça, mesmo que não envolva mais aquela pessoa. O verdadeiro poder não está em fazer alguém pensar em você sem parar. O verdadeiro poder está em você não precisar mais disso para ser completo. Você chegou até aqui. Passou pela dor, pelo silêncio, pela reconstrução. Aprendeu a cuidar de si, a se valorizar, a falar menos e sentir mais. E agora, talvez esteja entendendo que muita gente passa a vida inteira sem descobrir. A verdadeira vitória não é fazer o outro voltar, é se reencontrar. Sim, você foi rejeitado. Sim, doeu. Mas veja quem você está se tornando. Alguém mais inteiro, mais consciente, mais sereno. Alguém que aprendeu a se levantar, não para provar algo ao mundo, mas para voltar a caminhar em paz consigo mesmo. O que começou como uma perda, hoje se revela como um despertar. E isso não é clichê, é verdade profunda. Quantas vezes na vida só conseguimos crescer quando somos forçados a parar, a olhar para dentro, a reavaliar onde colocamos nosso amor, nossa energia, nossa esperança. Agora, você não é mais movido pela carência, nem pelo desejo de vingança. Você é movido por algo maior, o desejo de viver bem, por si e para si. E se um dia quem te rejeitou bater à sua porta de novo, que encontre alguém diferente. Alguém que, sim, sentiu dor, mas não se deixou definir por ela. Alguém que floresceu mesmo quando ninguém estava olhando. Que escolheu a si, não por ego, mas por amor próprio. Porque no final das contas, não importa quem ficou ou quem foi embora. O que importa é quem ficou com você o tempo todo, você mesmo. E é com essa presença, com essa força silenciosa e inabalável, que você segue. Mais leve, mais lúcido, mais livre. A verdadeira vitória não é sobre reconquistar ninguém. É sobre não precisar mais,